O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Continuamos ainda nesse tempo, meditando o Evangelho de São Lucas. Ainda estamos também no capítulo 4, que começou segunda-feira com a entrada de Jesus solene lá na sinagoga de Nazaré. Ele foi expulso da sinagoga e da cidade, porque o pessoal não o aceitou. Ele agora vai para Cafarnaum, entra na sinagoga de Cafarnaum, lá tem um demônio, ele expulsa o demônio, e em seguida ele sai agora da casa, ou da sinagoga, e vai para a casa de Pedro, ou da sogra de Pedro, Eram vizinhos, a casa está aqui na frente, da sogra de Pedro, e ali também está, de frente para a casa de sogra de Pedro, a sinagoga. Eram vizinhos. Ele sai, entra, faz essa cura da sogra de Pedro, e as pessoas começam a vir atrás dele, e ele vai fazendo cura, os demônios vão dizendo: sai daqui, você é o Filho de Deus. E aqui entra o detalhe que eu queria trazer para nós no dia de hoje, Jesus está numa movimentação de pôr em prática aquilo que ele recebeu como missão do Pai. Vai lá, meu filho, vai lá, porque o povo precisa se salvar. Os meus filhos precisam voltar, eles precisam estar comigo um dia no céu. E isso só poderá acontecer com o seu sacrifício na cruz. Então vai lá e faz isso. Então, dentro de Jesus, no coração de Jesus, isso estava impregnado. Ele veio para salvar. E aqui diz, que depois que ele fez ali tantas coisas em Cafarnaum, ele disse: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus. Olha, eu preciso, eu tenho que anunciar a boa nova do reino de Deus também nas outras cidades. Eu não posso ficar só aqui em Cafarnaum. Cafarnaum estava lá na Galileia, fica lá no norte. Aí agora está dizendo aqui que ele foi pregar nas sinagogas da Judéia.
da Judéia. Ele sai do norte e vem para o sul, porque foi para isso que eu fui enviado para pregar a boa nova do reino de Deus, também em outras cidades. É preciso que isso chegue aos corações das pessoas, elas precisam se salvar. Eu estou falando assim com essa entonação para tentar expressar para você o que é que estava no coração de Jesus quando ele fala de boa nova. Não é uma questão de chegar lá e fazer shows e falar bonito para todo mundo bater palmas e reunir grupos, né, para ficar rezando e tal. Não é isso. É muito mais do que isso. É salvação. Quando uma pessoa é enviada para levar a boa nova de salvação, vocês viram que agora mesmo, quando eu acabei de anunciar o evangelho da salvação, eu falei palavra da salvação. Vocês responderam, glória a vós, Senhor, é isso mesmo. Isso é palavra que salva. Salva de quê? Da condenação eterna. Adão e Eva nos levaram à condenação eterna. E agora a salvação nossa precisa acontecer com o sacrifício de nosso Senhor, e por isso dentro do coração dele isso estava bem claro. Eu vim para trazer a boa nova de salvação. Eu repito, não é fazer shows e ter um monte de gente atrás de mim e dizendo eu gosto disso, eu gosto desse, eu gosto daquele. Como São Paulo está dizendo na primeira leitura, foi formando os grupinhos, né, os de Paulo, os de Pedro, não sei quem. E Deus está dizendo, e São Paulo está dizendo, não, nós somos apenas cooperadores da obra de Deus. Nós estamos plantando, mas é Deus quem colhe no coração das pessoas, porque elas precisam se salvar. Mas, meus irmãos, o que é que na verdade estava no coração de Jesus quando ele ia pregar o evangelho, a boa nova do reino de Deus, que nós, de uma certa forma, nós não encontramos assim escrito, né, no evangelho, nas cartas de Paulo assim tão claramente, mas no decorrer do tempo a igreja foi percebendo isso e a igreja começou a colocar. Então, o que é que na verdade estava no coração de Jesus? A primeira coisa, Jesus precisava livrar o pecador que iria para o inferno. Era isso. O pecado de Adão e Eva privou-nos do paraíso, perdemos o paraíso. Era preciso agora que nós retornássemos ao paraíso, porque o que nos esperava era a condenação eterna. Então, dentro do coração de Jesus estava isso. Ele precisava falar do reino dos céus. Ele precisava falar da salvação que consistiria nisso. Então, cada cidade que Jesus ia, dentro do coração dele brotava esse desejo: eu preciso livrar das garras de Satanás esse filho, essa filha. Por isso que eu estou dizendo que não é show. Torná-los dignos do paraíso. Porque perdemos a dignidade do paraíso que Deus nos deu. Estávamos lá felizes no paraíso terrestre. Cuspimos no prato que Deus nos deu. Desobedecemos
demos ouvido a Satanás. E agora Deus, ele precisa nos tornar dignos. E para nos tornar dignos é preciso que nós ouçamos o que ele diz. E depois o sacrifício dele na cruz é que vai nos trazer, nos levar de volta para o paraíso. De escravos do demônio, nos tornarmos filhos de Deus. Filho de Deus no bom sentido. Obedientes a Ele, desejosos de alegrá-lo, de fazer a vontade dEle em tudo. É nisso que consistia o que estava dentro do coração de Jesus, quando Ele ia de cidade em cidade. Não era para formar um discípulo dele, para ficar atrás dele, não, é muito mais, é salvação. Senão, eu repito, nós vamos ficar preocupados com likes e dislikes, e quantas pessoas me seguem. Não, ninguém tem que me seguir. As pessoas têm que seguir a Jesus Cristo. Quem salva é Jesus. Não é o pregador que se torna o bonitão, com milhões e milhões de seguidores, o cara ainda se acha o tal. Não, os seguidores têm que ser de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Jesus que nós devemos seguir. Então, já que dentro do coração de Jesus estava isso, tirar-nos da escravidão do demônio, mostrar que nós precisamos ir para o céu, livrar-nos do inferno. Aí agora vem os conteúdos. O que é que ele falava? Bem, uma das coisas que Jesus dizia, e que a igreja foi percebendo, é que a nossa alma, ela é imortal. Nós temos uma alma que não morre. Ela é imortal. É ela que faz com que esse corpo permaneça em pé. Só que no dia que essa alma sair do corpo, ela irá para a eternidade, que vai consistir em ir para o céu aqueles que foram obedientes a Deus, ou ir para a condenação eterna para aqueles que desobedeceram e não quiseram saber dele. Uma outra coisa que estava ali, que existe um inimigo da nossa salvação que se chama Satanás. E lá no paraíso nós vimos o que foi que ele fez. Então Jesus, ele vem nos mostrar que o demônio tem os artifícios dele. Ele vai fazer de tudo para que os ensinamentos de Deus não sejam incutidos no nosso coração, para que não haja salvação para nós. Então ele vai usar de artifícios. Ele vai falar isso, ele vai falar aquilo, ele vai dizer isso, ele vai dizer aquilo, para que nós nos enganemos e não nos salvemos. Então, o demônio existe sim, o diabo existe. E uma das coisas primeiras que o diabo tem dito é que ele não existe. O demônio quer que nós acreditemos que ele não exista. Uma vez que nós sabemos que o demônio não existe, aí vai ser muito fácil para nós fazermos a vontade dele. Vou falar de uma forma diferente. Se você tem um inimigo e você não sabe que ele é seu inimigo, ele vai aprontar com você e você não vai saber de nada. Os artifícios de Satanás. Não precisa ir na missa, não precisa seguir os mandamentos, não. Para que isso? Perder tempo. Aproveita da vida.
Olha só, a vida é breve, é curta, aproveite, depois vai morrer, não vai nem aproveitar da vida. Como Jesus diz, né? Comiam, bebiam, davam-se em casamento, faziam de tudo e depois chegou a hora e se perderam. Olha os artifícios de Satanás. Uma outra coisa, a brevidade da vida. É preciso saber que a nossa vida ela é curta. Uma vida curta aqui nesse mundo e uma vida eterna depois que sairmos desse mundo. E como eu já disse antes, uma vida eterna que vai consistir em Deus no céu ou com o diabo no inferno. A nossa vida é breve. Aí nós precisamos realmente observar, é só olhar ao nosso redor, né? As pessoas estão indo embora, morreu, fulano de tal morreu. Uns na barriga da mãe, outros depois que nascem, jovens, adolescentes morrendo, idosos, adultos, tudo está morrendo, mas vão para onde? De que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Disse Jesus, de que adianta? Perdeu tempo. O Padre José Augusto usou dos seus 54 anos de vida, né? Vamos supor que eu já cheguei no limite. Usou dos 54 anos de vida que ele teve, perdendo tempo. E agora foi para a eternidade. E lá na eternidade perdeu tudo. Era para ter ganho e perdeu. Uma outra coisa, o desapego dos bens terrenos. Olha o que é que Satanás faz, ele faz a gente ficar apegado ao dinheiro, apegado a essa casa, apegado a essa roupa, apegado àquela pessoa, como se nós fôssemos ficar com aquilo ali para sempre. Quantas pessoas apegadas ao dinheiro e agora morreu, como Jesus fala naquela parábola do homem que fez aquele plantio e depois ele colocou tudo no celeiro e disse assim, agora o que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu vou, usar e aproveitar de tudo isso. Olha a ganância, né? Aí Jesus responde para ele, seu imbecil, hoje mesmo tu irás morrer. Hoje mesmo tu irás morrer. E para quem que isso vai ficar? E o que tu irás levar? São Paulo escrevendo para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, se não for a primeira, a segunda, mas é o capítulo 6, ele diz, nós viemos deste mundo, para esse mundo, e nós voltaremos. Aí ele diz assim, tendo o que comer e o que vestir, basta, é o necessário. Para que ficar acumulando? Você vê que existem umas doenças hoje, né? Que se chama dos acumuladores. As pessoas vão acumulando. Um dia eu estava vendo, né, que tinha uma mulher que ela tinha acumulado tanta coisa dentro de casa que já não tinha nem mais por onde andar dentro de casa, de tanta coisa que ela tinha acumulado. Para quê? No caixão não vai caber. E essas coisas materiais na eternidade não vai precisar. Como eu lembro lá que eu sempre trago para vocês na aparição de Nossa Senhora de Fátima,
Quando me parece ali na última aparição, né? Aí tá lá Lúcia, aí Lúcia pega um perfume e diz assim: olha, minha mãe, uma pessoa mandou esse perfume para a senhora, uma senhora muito séria. Aqui no céu nós não precisamos disso. Aqui no céu não precisa-se de perfume. Aquela mulher está preocupada com perfume, me dá presente de perfume, e eu estou preocupada com a salvação dela. Aqui já são palavras minhas, né? De Nossa Senhora, interpretando o que ela poderia estar dizendo como mensagem para aquela mulher. Você vê o que é que a ambição causa no coração do homem, e Deus está nos chamando a sermos desapegados. Diz que um homem muito pobre estava assim em um determinado lugar e um gênio apareceu para ele. E o gênio disse assim para ele: olha, você está vendo toda essa terra? Tudo aqui, olha, até lá o horizonte, lá no infinito. Você tem 3 horas para você ir e voltar. E o percurso que você fizer, tudo será seu. Nossa, o pobre, olhando o horizonte, ambição. Então, 3 horas, o que eu vou e volto é tudo meu. Então ele começou a andar. Ele foi correndo, e já passou 1 hora, e ele foi 1h30, e vai, preciso mais, eu quero mais, e já vai. Aí chegou um momento que faltava pouco tempo, ele tinha que voltar. Ele, na disparada, voltou, correu. Aí quando ele chegou no lugar, morreu. O que ele gastou foi dobrado no retorno, e o coração pifou. Quem já subiu o Pico dos Marinhos sabe muito bem o que eu estou dizendo. E quem já desceu também. Esse monte, esse morro alto que tem aqui, essa colina alta que tem aqui perto aqui de Cachoeira Paulista, Pico dos Marinhos. Quem não tiver fôlego poderá ficar no meio do pico lá. Tem que ter fôlego, tem que parar e tudo. Mas a ambição, voltando, né? Tirando a piadinha do momento, voltando à seriedade da coisa, você vê a ambição, né? Olha, foi para quê? O conteúdo da pregação tem que dizer: meu filho, para que tanta ambição? Em vez de você ambicionar a eternidade com Deus, você está ambicionando algo que não vai trazer a verdadeira felicidade para você. Você vai colocar isso como seu Deus? E Jesus fala, né, que nós devemos amar a Deus e não ao dinheiro. Tem muitas outras coisas e o tempo não dá. Mas eu quis deixar assim o essencial, para nós entendermos o que é que estava no coração de Jesus, quando ele ia de cidade em cidade, pregando a boa nova, que consistia em algumas coisas dessas que eu falei. Meus irmãos, se os conteúdos das nossas pregações, elas consistirem apenas em falar besteiras, faça uma boa caminhada, peça a Jesus um novo carro, Jesus vai te curar disso aqui. Meus irmãos, é perda de tempo, isso não salva ninguém. Mas quando você fala da eternidade, do juízo final, esqueci isso aqui, ainda dá tempo de eu falar. Os novíssimos, que consiste em quê? Olha, um dia a nossa alma sairá.
nós teremos que prestar contas a Deus, juízo particular, depois a sentença, céu, inferno ou purgatório. Você decide, a tua vida está nas tuas mãos. Se isso é anunciado, sabe o que é que causa no coração das pessoas? Arrependimento, piedade de mim, Senhor, misericórdia, eu quero ser santo. Vejam lá as primeiras pregações de Pedro. Quando ele terminava de pregar, as pessoas ficavam tudo assim e diziam: o que é que eu devo fazer, Pedro? Aí ele dizia: arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados. Era isso que acontecia. Desejo de santidade, desejo realmente de amar a Deus, de estar com Ele um dia. Isso precisa acontecer no coração das pessoas, porque se for o contrário, é tempo perdido. É um clube que se chama igreja, onde as pessoas vão lá e uns têm direito a isso, têm direito àquilo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.